Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Estou esperando a sua inscrição. Estou contando muito com a sua inscrição. Queremos chegar a 1 milhão de inscritos e só vamos chegar lá se você se inscrever. Vamos nessa então, gente? Olha, e dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho, tá bom? E espero também a sua história. Eu também espero a sua carta. Sim, porque você vai concorrer a um smartphone, mandando a sua história, a sua carta para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o amor e a ingratidão. Se passam muitos anos. Na época, meu pai Pedro era um homem muito forte, disposto para tudo. Era administrador da fazenda São Gonçalo. Esta fazenda fica em Rancharia, interior de São Paulo. Nesta fazenda trabalhavam muitas famílias, porque além do gado, de outras criações também, ainda tinha plantação, vastas lavouras e precisava de muitos trabalhadores braçais. Mas o pai sempre foi muito generoso com os empregados. Ele se preocupava com as famílias, porque entre tantos tinha aqueles que davam problemas, gostavam de uma bebida, faziam um corpo mole. Mas o pai, ele não contava essas coisas para os 3 donos da fazenda. A fazenda era propriedade de 3 famílias. E sim, ele conversava com esses empregados, explicava que ele próprio poderia se prejudicar se os donos descobrissem, que aquele funcionário, aquele outro, estava de corpo mole, fazendo corpo mole. E assim o pai conseguia, aos poucos, fazer com que aqueles empregados entendessem que estavam errados. E sem briga, sem discussão, aqueles homens passavam a fazer as suas obrigações sem precisar que papai chamasse a atenção deles novamente. Em casa, além de mim, mais 8 irmãos. Família grande, família enorme. Mamãe sempre cuidou da gente muito bem. O pai, com o seu trabalho, tinha o dia todo ocupado. A vida dele era trabalhando, era percorrendo aquela fazenda a cavalo, vistoriando todos os serviços, inclusive consertos de cercas, providenciando compras na cidade. Apesar de muita responsabilidade como administrador daquela propriedade, o pai, nos finais da tarde, quando voltava cansado para casa, depois que tomava o seu banho, gostava de pegar seu violão, se sentar no alpendre ou na varanda e chamava a gente para ficar ali em volta dele. Ele queria que aprendêssemos com ele a cantar algumas modas caipiras. Agora só toca essas músicas modernas, mas tem aquelas antigas, aquelas bem antigas e que hoje quase não se ouve mais. E era muito bonito, porque quando nós, os filhos, já sabíamos uma música, formávamos um verdadeiro coral. E a cantoria ia longe. Mas não era só música caipira que o pai às vezes resolvia cantar, não. Às vezes ele resolvia contar alguns causos. Sim, como o pessoal antigamente falava, causos. Causos de assombração, de amores desfeitos, de traição. Muitas coisas ele dizia: eu vi, não me contaram não. Eu vi com esses olhos que um dia a terra há de comer. E o pai contava esses causos muito bem. Ora, nos deixava com medo. Sabe aqueles causos que deixam a gente com medo? Ora, nós ríamos. E muitas vezes ficávamos tristes. E foi uma certa vez que ele nos contou um dos causos, um dos que mais tocou o nosso coração. De deixar a gente chorando mesmo. Nós, os filhos ali ao lado dele, não tínhamos como esconder as nossas lágrimas. Eu nunca mais esqueci. E é este caos que eu quero contar a todos que acompanham minha carta aqui no canal YouTube. Papai Pedro começou então a dizer: sabe, meus filhos, certo homem tinha um cão de estimação que o acompanhava há muitos anos.
Esse cão era muito inteligente. Sozinho, ele aprendeu a servir o seu dono. Era por demais prestativo naquela enorme fazenda. O cão era quem reunia as ovelhas que desgarravam, era ele que cercava os bois e quem dava sinal com seus latidos. Caso alguém tentasse, entrar naquela propriedade ou roubar alguma coisa dali. Esse cão, meus filhos, um vigilante perfeito, muito bonzinho com seu dono. Ele amava o seu dono, muito fiel ao seu dono, porém ameaçador para desconhecidos. Com o passar dos anos, esse cão naturalmente foi envelhecendo. Ficou doente e, devido ao seu estado, já não podia mais correr como antes. Não tinha mais a destreza de antes. Agora, a única coisa que este cão ainda fazia, e fazia muito bem, era ficar perto do seu dono. Ali, agradando o seu dono, procurando também receber carinho, receber atenção do seu dono. Afinal, a sua vida toda foi ser fiel, foi ser amigo desse seu dono. Porém ele, o dono, aquele homem, vendo que o cão já não servia mais, estava imprestável e sem condições de ajudá-lo como ele fazia antes, então não teve dúvidas. Era hora de arrumar um outro, novo, valente e que fosse útil, e não como este que agora já está no fim da vida. Só que para isso precisava dar um jeito nesse cão velho. Tipo assim, eu não quero mais ver esse cão velho, esse cão já deu o que tinha que dar. E foi que este ingrato tramou o fim do seu velho companheiro e amigo. Colocou o cachorro em sua canoa, como sempre fazia quando saía para pescar. O cão, feliz, lambia sua mão, seus braços, procurava fazer carinho no dono, sem imaginar o que o esperava. O dono chega à beira do rio, o coloca dentro da canoa e sai. Ao atingir o meio daquele rio, ali uma profundidade muito grande, esse homem então amarra uma corda no pescoço do cão. E na outra ponta da corda, ele colocou uma pedra. Feito isso, sem dó, sem piedade, ele empurra o cão sobre as águas. O pobre do cão afundou na hora com o peso da pedra. Porém, ele que já enxergava pouco devido à velhice, ele começou a se debater e se debatia muito, usando inclusive um pouco de força que ainda lhe restava. O velho cão conseguiu se livrar da pedra. Conseguiu se livrar daquela pedra que foi amarrada, mas talvez mal amarrada pelo dono. E ficou nadando agora em volta, em círculo, em torno daquela embarcação, daquela canoa. O homem, dono do animal, quando viu que ele não conseguiu afundar o cachorro nas águas do rio, ficou furioso, ficou bravo, pois era a sua intenção nunca mais ver aquele cão na sua frente. Então, ele já encostando o seu barco onde estava o seu cão, ao invés de recolhê-lo, ele não fez isso não. Ele com o remo tentou agora atingir a cabeça, matar mesmo o cachorro, matar. Não conseguiu de um jeito, vai de outro. E foram várias tentativas, mas o cão milagrosamente conseguia desviar dos golpes. E vendo que não ia conseguir matar o cão daquele jeito, esse homem então puxou o animal para dentro da embarcação, para dentro da canoa, e pensava que agora sim, agora seria fácil. Vou acabar com ele agora. Já que o cão não teria para onde correr, estava dentro ali do barco, uma só paulada e pronto. Mas foi nessa hora que, com o remo já erguido para desfechar o golpe fatal, ele não conseguiu atingir o cão na água. Agora dentro do barco, dentro da canoa, é uma só. É uma paulada só. Ele ergue o remo e nisso o barco dá uma balançada, ele perde o equilíbrio e cai dentro do rio. Cai dentro do rio. E agora quem lutava com fúria, quem se debatia nas águas,
era ele. Aquele que tentava desesperadamente matar o cão, agora ele desesperadamente tenta se salvar. Só que daquele ponto, até conseguir chegar à margem do rio, teria de nadar muito. Em alguns pontos a correnteza é muito forte. E o cão ali dentro daquele barco que está à deriva, o barco está à deriva, embora machucado, pois algumas daquelas pauladas chegaram a atingi-lo meio de leve, mas atingiram, vendo o seu dono naquele desespero, dentro do rio, naquela loucura, se debatendo tanto, esse cão se atira nas águas. Esse cão se joga nas águas e com uma força descomunal, ele com os seus dentes, que já nem eram tão fortes como antes, mas ele consegue cravar os seus dentes nas vestes daquele homem, nas vestes do seu dono. E assim, ele vem arrastando o homem até que finalmente o traz a um ponto mais raso do rio. E agora sim, o homem consegue ficar de pé, em segurança, salvo. E só então que este homem cruel, um covarde, caiu em si. E veio um grande arrependimento. Ele agora procura, chorando, agradar o seu cão. Aquele que o salvou, ele o levou ali para matá-lo. Ele o levou ali para dar fim a ele. E de repente é ele quem o salva. Mesmo doente, mesmo com poucas forças, conseguiu arrancá-lo daquela parte mais perigosa e o trouxe para essa parte mais rasa. E agora ele não sabe o que fazer. Ele está arrependido, está agradecido e está querendo agradar o seu cão salvador. Queria alisá-lo, queria beijá-lo, fazer carinho, como que a pedir perdão. Só que nesta hora, o velho cão, olhando para o seu dono, não se aproximava dele. O dono de pé naquela parte rasa, o cachorro ali, meio que batendo as suas patas, se equilibrando nas águas, ele olhava para o dono, mas não se aproximava dele. E o dono queria ir ao encontro dele, e ele se afastava e ficava olhando à distância. E pela primeira vez, esse cão passou a ignorar os chamados do seu dono. Quando então, já refeito do cansaço, do susto da morte naquelas águas, o homem se põe a andar naquela parte rasa e ir em direção ao seu cão, já que o cão não vinha até ele, para pegá-lo nos braços, para agradecer. E foi nessa hora que o seu cão, como compreendendo a atitude covarde e ingrata do seu dono, tão mesquinho, simplesmente o cão se virou, como que dando as costas para ele, saiu das águas e se pôs a caminhar pela mata, até desaparecer para sempre. O próprio instinto do animal não permitiu que ele continuasse na companhia do seu dono, de quem tanto ele gostava, e que nunca poderia ter feito aquilo que fez, ou seja, levá-lo à canoa para matá-lo. Primeiro com uma pedra na ponta da corda, depois com aquele remo. Enquanto o cão serviu, prestou. O dono quis, o dono o usou. Quando chegou a velhice, quase cego, já sem aquelas forças, não podia mais ser útil, aí o dono o levou à morte, ou pelo menos quis matá-lo. Tentou matá-lo, sem imaginar que ele, mesmo doente, mesmo na situação em que se encontrava, o salvaria da morte. Muitos anos se passam de quando eu ouvi e gravei em minha memória essa história que papai contou para nós, seus filhos. Meus irmãos,
bem provavelmente esqueceram. Papai Pedro já é falecido há muitos anos. E mamãe ainda é viva, graças a Deus, apesar de estar tão velhinha e também doente. Sempre que faço minhas orações por papai, me lembro da história, essa história do cão que ele contou. E penso que a vida é assim mesmo, pois infelizmente, situação semelhante também se vê entre os humanos. E não é raro acontecer. Quantos não são os pais que não se matam a vida inteira para cuidar de seus filhos? Dão seu sangue até, mas à medida em que vão crescendo, começam a dar desgostos, contrariedades, levam os pais às lágrimas, ao desespero e finalmente, quando adultos, acabam abandonando os seus pais, ficando tempos sem dar uma notícia, sem vê-los, esquecendo que um dia vão se arrepender amargamente, como o dono da fazenda, como o dono daquele cão. Porque o caso do cãozinho, do cão e o seu dono, vamos dizer assim, cruel, é muito parecida com muitas famílias. E até mesmo o que aconteceu na minha família. Mamãe nos criou a todos, uma super mãe. Hoje, com o peso da idade, 89 anos, ela está inutilizada. Ela praticamente não serve para mais nada. No fundo de uma cama, dá trabalho, não consegue fazer nada sozinha. E eu pergunto, cadê os meus irmãos? Cadê que um deles aparece aqui para ver a mãe? Cadê que um deles aparece aqui para trazer um pouco de carinho, de amor? Há 2 anos atrás, a minha irmã Elvira esteve aqui, mas veio com pressa, muita pressa, tinha compromissos e praticamente entrou e saiu. E ainda me disse que o melhor era que eu internasse mamãe em um asilo. Até os dias de hoje, minha irmã não voltou mais, porque eu falei grandes verdades para ela e Elvira não gostou. É eu quem cuido de mamãe. É eu que não deixo mamãe de jeito nenhum. É uma missão que eu tenho e que vou cumprir com resignação até o seu último dia de vida. Essa é a minha história. História que papai contou e que a vida escreveu. Que saudade de você! O amor e a ingratidão. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.